Críticas de Cinema by Ariel, número 252, filme de hoje, Thunderbolts, o mais novo filme da Marvel. Salve, cinemaníaco de plantão, sou Ariel Selbach e está no ar mais um vídeo e mais uma crítica by Ariel. O filme crítica de hoje, Thunderbolts ***, é bastante badalado e comentado, e este decidi assistir no cinema e em 3D. E já antecipo que foi uma experiência bem interessante. Não vou classificar aqui como ponto negativo, mas a principal cena de batalha do filme é bem parecida com uma cena da concorrência. Não vou dizer qual é para não trazer spoilers. E também não me importo com isso, pois se a cena é bem gravada, bem feita, não acho ruim serem cenas parecidas, até porque ficou muito boa. Se você também viu essa semelhança, conta aqui nos comentários. Outra curiosidade do filme é com relação ao nome da obra ter um asterisco no final. E também no final do filme sabemos o motivo. Outro detalhe que quero comentar, sem classificar como positivo nem negativo, são várias cenas, e uma em especial me parece fazer menção à depressão, ou mesmo saúde mental no geral. Doenças bem complicadas e tristes e incompreendidas por muitos. Não sei se isso aí foi proposital, mas achei interessante. Conta aí nos comentários se você percebeu esses itens. E atenção, assista a crítica tranquilamente, pois não vai ter spoilers. E ative as legendas, no YouTube estamos em 13 idiomas. Nossa crítica traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e pontos positivos e por fim a nota que vai de 1 a 5 estrelas. E se for um filme especial, for aquele filme que talvez assistiremos novamente no futuro, leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos. Então 6 estrelas é a nossa nota máxima. Será que este vai levar? Bom, lá no fim eu conto a nota para você. Você inclusive pode pesquisar na playlist Estrelas para encontrar os melhores e os piores filmes no nosso canal do YouTube Críticas de Cinema by Ariel. Sinopse: em Thunderbolts, uma equipe de anti-heróis composta por Yelena Belova, Bucky Barnes, o Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker forma o grupo de desajustados e rejeitados que, pegos numa armadilha pela diretora da CIA, a Valentina Allegra de Fontaine, e não esqueça, é de Fontaine, são obrigados a embarcar em um plano ofensivo que os fará confrontar seus maiores traumas e cicatrizes do passado. Prontos para agir a favor de causas duvidosas, os 6 parecem ser a escolha errada para lidar com os desafios de alto risco ao lado do governo. E Helena é uma ex-espiã assassina altamente treinada pela organização criminosa russa a Sala Vermelha. O Guardião Vermelho era um super soldado russo que esteve ao lado de Helena em uma de suas missões secretas nos Estados Unidos. Já Ava Starr, conhecida como Fantasma, era uma espiã da SHIELD, explorada por suas habilidades quânticas. John Walker, o agente americano, foi um herói descartado de sua posição como substituto do Capitão América, por seu jeito impulsivo e violento. Treinadora é filha do líder da Sala Vermelha, submetida a um tratamento experimental que a transformou numa assassina ciberneticamente aprimorada. E por último, o Bucky Barnes, o soldado invernal, foi um assassino mentalmente controlado pela organização secreta Hydra. Será que eles vão alcançar a glória e se tornar os novos Vingadores? Ficha técnica, gênero, ação e aventura. Direção do Jake Schreier. Roteiro, Eric Pearson. Alguns atores, Florence Pugh, Sebastian Stan, White Russell, Olga Kurilenko, Lewis Pullman e Geraldine Wiswanton. Duração, 126 minutos. País, Estados Unidos. Idioma inglês. Distribuição, Walt Disney Studios Motion Pictures. Lançamento, 22 de abril de 2025, custou 180 milhões de dólares e já arrecadou 172 milhões de dólares até a gravação deste vídeo. O filme, portanto, vai indo bem na arrecadação até o momento, dando um respiro à Disney com filmes de super-heróis que têm lutado para alcançar os patamares de 6 anos atrás, quando arrecadaram 2,8 bilhões de dólares globalmente. Vamos à crítica, com os pontos positivos e negativos que separamos do filme. Are you ready? Pontos negativos, nada a declarar. Pontos positivos. Ponto positivo 1. O filme em seu ápice é bastante diferente do que eu imaginava, exceto naquilo que já foi mostrado no trailer que eu havia visto. E o trailer já conta bastante da história.
E isso de surpreender é muito bom para o espectador. O primeiro ato do filme é fantástico, muito bem feito mesmo. Depois disso fica simplesmente normal, mas não peca. Ponto positivo para tudo isso. Ponto positivo 2. Achei bem criativo a forma e as consequências com que o vilão principal faz seu principal ataque. É algo também bastante diferente do que eu imaginava. Ponto positivo 3. Cenas de ação e cenas de luta muito bem produzidas, apesar de uma ou outra com a Helena, né, um pouco exageradas, mas nada que estrague a obra. Não deu para sentir cenas de ação mal feitas. Ponto positivo 4. Comédia na pitada certa. Esse item não pode faltar nesse tipo de filme, e o equilíbrio com o drama é perfeito. Ponto positivo 5, mensagem do filme. Sempre que o filme tem alguma mensagem que eu percebo, gosto de destacar aqui como ponto positivo. E eu percebi na obra uma mensagem bem interessante, que é sobre alguém que tem muito poder. E se esse alguém poderoso demais decidir usar para o mal? E não me refiro somente a superpoderes como no filme, mas poderes políticos na nossa vida real, né? Ponto positivo 6, assim como mensagens no filme, gosto de destacar frases de impacto. Percebi a frase "justiça sem poder é só uma opinião", e é uma grande verdade. Ponto positivo 7, roteiro bem feito, que dá espaço a cada personagem sem exageros e sem afetar o ritmo do filme. Ponto positivo 8, elenco dá um show. Interagem entre si de forma autêntica e com a química no ponto certo. Ponto positivo 9, o vilão principal é fantástico e lembra muito um herói e às vezes até um vilão da concorrência. Ponto positivo 10, final bem bolado e fazendo bastante sentido, apesar deste final que eu me refiro não ser o final propriamente dito. Temos uma rápida cena depois, e não me refiro às duas cenas pós-crédito não. Essa cena rápida que acaba por ser o final do filme foi bem legal também. E explica o motivo do tal asterisco que citamos antes. Com tanta cena pós-crédito fica até difícil saber onde que é o final, né? O final inclusive mostra que teremos ou poderemos ter sequência. Comentários finais, conclusão e nota. Temos aqui 0 pontos negativos e 10 pontos positivos para este filme. Thunderbolts é um excelente filme, com um bom equilíbrio nos detalhes e ótimo desenvolvimento de personagens. Não me cativou para rever no futuro, talvez por ser um pouco clichê, apesar disso ser esperado e normal nesse tipo de filme, mas é um ótimo passatempo. A nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti ao assistir, esse é o nosso critério principal, e vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo. Tudo isso foi muito satisfatório, pois, como disse, o filme é muito bom e não tem defeitos, mas não vai levar a 6 estrelas, pois é um tipo de filme que serve perfeitamente para os fãs, né, que são apaixonados pela Marvel ou por esse tipo de filme, o que não é meu caso, pois sou um fã de cinema geral e certamente não assistirei ele novamente, mas a sequência, se confirmar, com certeza assistirei. Mas como dito, o filme é excelente e 5 estrelas vai receber com certeza. É bom e recomendo, nota então 5 estrelas. E você, concorda com meus comentários? Se não assistiu, vai assistir com base nesse vídeo? Gostaríamos de saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários e até a próxima! Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!